Gazeta Entrevista. O Gazeta Entrevista é um oferecimento muito especial da água mineral Verágua, nesse calorzão de 43 graus que tem feito em Rio Branco, minha gente. É isso mesmo. Nada melhor do que você tomar uma água mineral gostosa, uma água mineral pura, cristalina, que é produzida em nosso estado. Melhor fonte de hidratação para você e para a sua família. Água mineral é Verágua. Tenho o prazer de receber em nossos estúdios o deputado federal Cibá Machado, do Partido dos Trabalhadores. O deputado Cibá, inclusive, é membro da Comissão de Reforma do Pacto Federativo, um dos temas mais importantes da política nacional neste ano de 2012, até porque restabelece os critérios da repartição da riqueza, da repartição dos fundos constitucionais, FPE, FPM, dos demais repasses, como vai ficar também a distribuição dos royalties do pré-sal. Esse pacto federativo, que é um tema dos mais caros ao povo brasileiro, muita gente nem sabe o que é. Mas é por isso que eu convidei aqui o deputado para a gente falar disso, falar das medidas da presidente Dilma para reduzir a energia elétrica, desonerar não só a vida do consumidor comum, a minha, a sua, você que está em casa. A presidente Dilma disse que vai reduzir em 16, pode chegar a 20% o preço da conta de luz. É isso mesmo. E para o setor produtivo, para as indústrias, para as fábricas, em até 28%. Deputado, muito boa noite. Boa noite, meu guerreiro. Tudo bem? Tá bom, Alan. Prazer recebê-lo. Deputado, eu não sou muito de fazer elogio a político em Twitter, em rede social, não. Como jornalista, eu gosto de fazer a minha crítica. Mas eu não pude deixar de elogiar a atitude da presidente Dilma. São medidas muito interessantes para incrementar a riqueza do Brasil, para gerar emprego, para aumentar a renda das pessoas, incentivar a indústria. Ela reduziu o IPI de carros, de eletrodomésticos, de material de construção, está reduzindo os encargos sobre a conta de luz para o consumidor comum e para o setor industrial. E também a presidente Dilma está preocupada com que também o Congresso defina as regras do Pacto Federativo. Dilma está melhor do que Lula? Já para começar. Alan, é uma pergunta difícil. Eu tenho que admitir. Diga a verdade, Dilma está melhor do que Lula, não está, deputado? Eu acho assim, foi um momento do presidente Lula que foi único nesse momento do Brasil, que ele pegou nos 2 mandatos, mas para a conjuntura que a presidenta tem pego o Brasil, eu acho que ela está dando um show. Isso aí eu tenho que admitir, que realmente ela foi muito além do que a expectativa que foi depositada para ela. Demitiu logo de cara 6 ministros que estavam só acusados de corrupção. Não, ela vai segurar a onda, tipo Lula e tal, não, mas ela mudou um perfil de governo, isso é verdade. É um outro perfil, é completamente diferente. Não moveu uma página para impedir o julgamento do mensalão. É isso não, essa não fez. O senhor acredita que o grande legado, inclusive FHC... escreveu um artigo semana passada falando do legado pesado de Lula para Dilma. Dilma rebateu, disse, eu não recebi o país com apagão, não, viu? Devendo ao FMI, não. Aquela briga dos dois lá e tudo mais. Mas, na verdade, a revista Veja trouxe até nesta semana uma reportagem completa sobre isso, sobre o legado dos presidentes, o que um deixou para o outro. Obviamente, a FHC ajudou muito o Acre, deixou um bom legado para o país, o da estabilidade econômica, cometeu suas falhas. Lula fez um grande governo também, mas Dilma está sendo a presidente de um legado que eu acho superior ao dos dois, o do combate à corrupção. O senhor concorda? Neste ponto, assim, ela teve uma posição bastante firme, tá? Então, a postura do Lula em relação a ministros e pessoas da equipe dele que aparecia alguma coisa na imprensa. Ele, enquanto não visse alguma coisa mais grave, mais contundente, ele não tomava nenhum tipo de atitude. Em relação à presidenta Dilma, ela fez o seguinte, qualquer notícia, responde lá fora. Responde lá fora e não vamos tratar isso aqui dentro. Então, até para evitar desgaste do governo. Dilma, o governo tem pressa, tem data, tem prazo, tem tudo mais. Então isso muda o perfil, mudou o perfil em relação à imprensa, em relação ao Poder Judiciário, aos poderes de um modo geral, né? E acho que do ponto de vista de pegar o país, que é o epicentro da crise da Europa, da dificuldade da exportação, da dificuldade da China, que também começou a dar sinais de fraquejar, desaceleração. Tudo isso quer dizer, é o miolo, é o olho do furacão agora. E ela consegue manter a economia viva, as medidas todas foram acertadas e nenhum outro país chamado emergente conseguiu o legado também da transferência de renda. Porque equilibrar a economia, esquecendo os mais pobres, não é tão difícil, penso eu. Até uma regra meio comum.
Mas você conseguir manter o equilíbrio da economia, manter os contratos todos, sem mudar nenhum, e ainda fazer a distribuição de renda, eu acho que esse aí é o grande salto de qualidade que a história do Brasil haverá de marcar para todas as gerações futuras. O presidente Dilma tomou essas medidas, mas os governadores e prefeitos reclamam: presidente Dilma está dando esmola com o chapéu alheio, porque no momento que ela incentiva a indústria reduzindo o IPI, diminui os repasses do nosso FPE, dos nossos fundos de participação. Como é que se faz o equilíbrio dessa conta tão, digamos, tão frágil, deputado? Como é que se equilibra isso? Eu penso que é na hora que transfere para as indústrias o poder também de criar novas oportunidades de trabalho. Faz uma compensação. Se diminui os repasses dos municípios e dos estados, mas aumenta a possibilidade dos estados também aumentar o seu parque industrial. De certa forma, aqui é um trabalho que está sendo levado muito fortemente. Acho que o Tião é um exemplo aqui na Amazônia de industrialização. Nós não temos assim no estado do Amazonas industrialização, temos o parque de Manaus, né? No caso de Belém, nós temos um parque também ali fechado num canto. E Porto Velho é mais por conta das hidrelétricas. Agora, pegar assim, do nada e transformar e criar um processo industrial é aqui. Nós não temos... Eu fui no Nordeste, visitei vários estados lá, vendo isso também. Recife, o Parque Industrial de Recife, de Fortaleza, São Luís, refinarias, um monte de investimento, estaleiros e assim por diante. Então, mas o negócio é criar emprego. É criar emprego. Mas está criando emprego lá no Sul e Sudeste. Aqui no Mas aí Norte, você abre não. o benefício e a possibilidade do crédito também. Então o BNDES facilita cada vez mais o crédito. O crédito da agricultura familiar agora, por conta do Plano Safra, que o ministro veio aqui, nós vamos ter investimento em cooperativas que pode chegar a 10 milhões de reais numa cooperativa com juro de 1% ao ano, né? Então você está gerando na outra ponta a oportunidade dessa indústria gerar trabalho, gerar carteira assinada, gerar emprego, né, formal. Essa eu acho que é a transferência e a compensação que vai ter da diminuição dos repasses constitucionais. E na redução da conta da energia elétrica, os governadores também dizem: mas não vou reduzir o ICMS não, eu não posso abrir mão, inclusive, que mesmo o Acre, o secretário da Fazenda, chegou a dizer ao site agazeta.net que o Estado não pode abrir mão do ICMS. E aí, como é que se resolve? Porque a presidente decidiu, tem que cumprir, e como é que os estados vão fazer? A gente podia, talvez, esses estados têm razão, são os estados não industrializados, porque nós temos aquela história de que um produto de matéria-prima, vamos usar o exemplo da energia elétrica, do petróleo e de tantos outros, o imposto é cobrado no destino e não na origem. Então, aqui, nossa arrecadação vai depender muito dessas importações que nós temos. Então, se a gente abrir mão da energia elétrica, que é um produto importado, nós não temos geração aqui, a energia nossa vem de fora. Então, nós estamos abrindo mão de receita mais uma vez. Já tem a perda de receita direta da transferência do ICMS, do FPE e FPM, e ainda vamos perder na cobrança do ICMS local. Mas aí Isso é ruim. Não entra o jogo político, uma conversa com a presidente, reúne a bancada dos estados da Amazônia, do Nordeste, para ter uma outra compensação, para que a população também do Acre, o pessoal sentir no bolso a medida da presidente. Aí isso é importante. Eu não acompanhei a reunião que o governador teve com a presidenta, né? Eles trataram de muitos assuntos importantes aqui para o estado. Mas eu entendo que como nós estamos com praticamente toda a Amazônia e o Nordeste vinculado a esta dificuldade de perca de receitas, e isso é uma mobilização que eu acho que inevitavelmente nós vamos ter que fazer daqui para o final do ano. E bem lembrado aqui por ti, tem que haver uma compensação. Para retirar a receita de ICMS, nós vamos ter o que para compensar? Por quê? Tem que investir também na nossa infraestrutura. Tem que investir também em alguns lugares que o dinheiro federal não chega, da receita estadual. A saúde, a segurança e assim tantas outras coisas. O senador Jorge Viana defende um repasse diferente, o FPE verde, que seria uma compensação aos estados da Amazônia, uma maneira de compensar também por manter a floresta em pé. Você acha que é viável? Você acha que o governo federal admitiria isso? Eu acho que está mais difícil passar nos outros estados, não é nem no governo. Porque tem que ser através de emenda constitucional. Aí nós precisamos ter 308 votos da Câmara e 49 no Senado. Aí, inevitavelmente, você vai tratar com as bancadas do Sudeste, do Sul, que vão dizer: por que eu vou ajudar vocês que têm a mata e eu não tenho mais mata e eu vou dar dinheiro para vocês? Eles fazem esse tipo de conta. Então, não é simples. É delicado, tanto é que é uma ideia que me parece que já foi tratada outras vezes também. Já foi levantada essa sugestão, me parece que na época a Marina botou até uma PEC propondo isso.
O FPE é verde. E o Amapá teve aquele decreto do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso que criou o Parque do Tumucumaque de 4 milhões de hectares. E aí, não, agora sai a PEC. Sai nada. Não São saiu Paulo não até vai hoje. concordar, é uma dificuldade. É muito difícil mesmo. Deputado, olha só, houve no domingo, segunda-feira, até ontem ainda havia resquícios desta pane da internet, da telefonia móvel no estado. Ocorreu o rompimento de cabos de fibra ótica no Mato Grosso e em Rondônia. No Mato Grosso fala-se por conta de queimadas, em Rondônia por conta de uma obra de uma empresa de construção civil que rompeu os cabos. Eu não sei como consegue fazer isso, mas enfim. Você não acha que, igual o Linhão, as empresas de telefonia não deveriam ter uma segunda linha, uma segunda rede de fibra ótica para se romper uma, entrar em funcionamento a outra, igual o Linhão? Acho que depois do que está acontecendo, esse assunto, foi até bom me dar essa dica. Eu vou começar a tratar disso. Porque se nós temos um único canal de ligação de internet, se acontecer alguma coisa, quebrou, acabou. todo mundo para. E é verdade, na energia elétrica, o que o sistema obriga? Tem que ter duas redes. Se uma der problema, você vai para a segunda. Então, é isso. É aquele ditado, quem tem um não tem nenhum. Não tem nenhum. E se tiver uma única linha de transmissão? Eu ouvi do ministro Mercadante, na época que ele estava de Ciência e Tecnologia, dizendo que havia um interesse, o estudo do governo, de fazer uma segunda linha de fibra ótica pelas linhas de transmissão de energia elétrica. Aproveitava a estrutura. Pega aqueles cabos e liga num cabo daquele, uma linha a mais, e manda a fibra ótica pelo sistema elétrico. Rede. Porque ela é assim. Aí o perigo que nós temos desse daí é de quê? De um raio, de outra coisa. Mas não é uma pessoa passa com um trator, alguém não sabia que tinha ali, cava um buraco, quebra o sistema, quebra a rede e tudo mais. Então nós estaríamos muito mais protegidos se for num sistema. Agora que você tocou num assunto... Gostou da dica aí? Gostei da dica. Muito bem. Vai colocar isso em pauta? Vou colocar na minha pauta de trabalho. Isso é importante. Agora, isso é bacana, isso é bacana. Agora, e o debate do Pacto Federativo? Sai até o dia 31 de dezembro? Muita vontade. O Supremo disse não sair, trava tudo. Trava tudo. Tem essa situação. É uma determinação judicial, mas temos uma comissão, essa comissão especial para tratar do assunto. Tem 2 parlamentares que representam o PT na comissão. Eu e um deputado do PT de Sergipe. E nós paramos por causa de eleição. Aí não tem jeito. Aí não tem. O pessoal está em campanha. Quebrou o espírito da coisa. Eu estou imaginando que, passado isso, inevitavelmente, esta comissão vai ter que trabalhar muito fortemente. E eu acho que, devido também tantos cortes de repasse, dificuldade, quando você tira IPI do automóvel, por exemplo, né, é perca de receita. Perdeu receita, pede a repasse para os estados e para os municípios. E a maioria dos municípios nossos vive disso. Ele não tem outra receita, né? Só tem essa receita. Então, nós temos que discutir essa repactuação, porque a Constituição de 88 deixou aos municípios uma larga grau de responsabilidade com a sociedade, mas não acompanhou no tamanho dos repasses. Então, a União tem a maior receita, depois os estados, depois os municípios. Inevitavelmente, nós temos que dar um jeito. E esperamos, vamos rogar, que a nossa comissão dê conta do seu recado até o dia 31. O senhor sempre utilizou o seu mandato para apoiar a Universidade Federal do Acre. Nós acabamos de noticiar uma greve que durou muitos dias, meses, e que não se chegou a um acordo nas negociações com o governo lá em Brasília. O senhor acha que nesse ponto a presidente Dilma poderia ser mais flexível em se criar um plano de carreira para os servidores federais, principalmente para os professores universitários? Eu, assim, por direito eu nem discuto, é um direito da categoria, eu rogo por isso. Acho, assim, um professor muito mal pago no país, pelo grau de responsabilidade, de formar pessoas e tanto mais. Então, assim, é inevitável, nós vamos ter que pensar isso. O que a presidenta diz é que hoje as condições do Brasil, dadas as amarras circunstanciais da economia interna e externa do país, nós não teríamos o caixa. Junto com as greves, junto com as reivindicações de todo o servidor federal, nós tivemos também a dificuldade que foi, agora a Câmara aprovou, os 10% do PIB brasileiro destinado para a educação. Investimento, e não é nem contando com o pessoal. Não está estabelecido a folha de pagamento. Então, nós não temos, assim, a previsão de receitas para isso. Se falou de pegar o pré-sal inteiro, todos os royalties do pré-sal, e botar tudo para a educação. Essa conversa, a própria presidente nos adiantou que tem interesse de fazer esse tipo de coisa, para poder dar uma resposta mais contundente.
E o presidente Lula tinha proposto que a gente pudesse trabalhar com a ideia do PIB. O que o PIB é a gente dar de ganho real para todas as categorias do país. Porém, o PIB começou a diminuir. Nós estamos trabalhando com um PIB de 5%. Já é Nós 3,5%. estamos falando de 3 ponto coisa. Então, também não é uma coisa de longo prazo, não é uma coisa segura. E o servidor precisa de uma coisa segura. O que nós vamos fazer? Mas a presidenta fez o seguinte: 2 categorias nós vamos atender prioritariamente. Os servidores do INCRA e os professores de um modo geral. As outras categorias... Tem data para isso? Na negociação que ela propôs, para o encerramento da greve. Atenderia. Só que não ficou na altura do que, de fato, eles estavam querendo. Mas, mesmo assim, separou das demais carreiras, que era 15% linear para todo mundo, e o caso do INCRA e dos professores era uma coisa diferente, que eu não sei de falar aqui o percentual. Mas foi isso. Deputado, perguntinha aqui dos internautas para o deputado Cibá Machado, tem sempre essa participação, nós estamos caminhando aqui para o fim. O Gilmar Torres diz: deputado, você acha que falta democracia interna na Frente Popular? Perdão, no PT? Já que sempre quem é escolhido para ser o candidato majoritário, ele fala aqui de eleições, é o candidato que o grupo do governo escolhe. Parabéns pelo seu mandato, deputado. Se você fosse o candidato, eu estaria na sua campanha. Gilmar Torres, ele fala que falta democracia interna no PT. E aí? Não, eu não digo isso, mas primeiro quero agradecer o Gilmar, porque, se você observar, no caso nacional não foi muito diferente. O presidente Lula falou: olha, eu queria ter a oportunidade de indicar a sucessão. E o PT inteiro abraçou, quando ele sugeriu o nome da presidente, na época, ministra Dilma Rousseff, né? E todo o PT estudou aquilo, tinha outros pretendentes, todo mundo retirou o nome. No plano local, eu entendo mais ou menos que a química é do mesmo jeito. Você tem uma autoridade constituída que se torna uma líder e referência de massa. Quem assume o governo do Estado é uma referência com liderança de massa. E, como tal, nós temos que estar com o cuidado que qualquer diferença interna não seja no sentido de arranhar essa conquista. Essa é uma conquista. E olha, então, eu coloquei sim o nome, mas... Essa foi a pergunta do Willames aqui, o Willames França. Boa noite, deputado. Eu quero fazer uma pergunta bem direta. O senhor se sentiu traído pelo PT por não ter sido escolhido candidato a prefeito? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Agora, tinha uma conjuntura também para o país inteiro, que envolveu São Paulo, e aí eu fui estudando, eu conversei com pessoas também da direção nacional do PT, e todo mundo dizendo: o nosso momento agora exige esse tipo de carinho. O PT lá dos anos 80, como nós não tínhamos, as nossas lideranças estavam mais ou menos todas no mesmo tamanho, então nós criamos a ideia do PED, fazer aquela escolha interna. Em muitos lugares, o PED não, a prévia. Em alguns lugares, a prévia somou mais negativamente do que positivamente. Então, a primeira coisa que nós combinamos: nós não vamos ter prévia aqui no Estado. Vamos esgotar nossas conversas e vamos lá. Então, fomos amarrando o nosso diálogo. E eu cheguei no final do ano de 2011 concordando. Eu digo: não, tudo bem, eu retiro em nome dessa construção de longo prazo, que o projeto já tem mais de 20 anos e nós temos que pensar em continuar liderando o projeto ACT. Em cima disso, eu saí para cima, numa boa, sem nenhum tipo de arranhamento. Eu estou bem, estou tranquilo, não me senti nem um pouco traído por ninguém. Gente, esse assunto de eleições aqui, todo mundo pergunta, é impressionante. Meu Deus do céu, mas postei, tenho que fazer a pergunta do internauta. Deputado, obrigado. Muito bem, guerreiro. Obrigado pela sua vinda. Sempre bom bater um papo contigo, viu? Eu que agradeço, tá, Alan? Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.